Pessoal, estamos aqui para mais um podcast, edição de número 13, e hoje nós estamos aqui com dois convidados, né? O Sávio e o Igor da Sim Reformas. Quero agradecer, né, o convite que vocês aqui aceitaram para estar participando do nosso podcast Construindo. E vai ser um papo muito legal sobre arquitetura, obra, engenharia. Vai ser muito bom, pessoal. Espero que vocês gostem desse podcast, que cada vez a gente está tentando trazer mais novidades para vocês, tá? Então eu vou deixar aqui para iniciar com o Sávio, ele vai se apresentar, e depois o Igor também, em nome da empresa que eles vêm aí já há um bom tempo com ela, que é a Sim Reformas. Fica à vontade. Vou começar então, né? Sávio, tu já me conhece, né? Sim. Eu não apareço muito nas mídias da empresa, nas redes sociais. Fico mais na empresa lá na função mais administrativa. Sou arquiteto, né? E assim, depois a gente vai contar um pouquinho da história da empresa, né? Sim, sim. Mas a empresa hoje ela funciona de forma bem tranquila, comigo, com o Igor, dois arquitetos que já estamos juntos aí há bastante tempo e espero que vocês gostem do podcast, do que a gente tem para passar aí, de repente passar alguma informação legal que vocês possam aproveitar. E vamos em frente, né? Vamos que vamos. Agora, Igor, fica à vontade. Beleza. Bom, meu nome é Igor, sou arquiteto, né, da Sim Reformas. A gente tá com a empresa aí já há 14 anos no mercado. Me formei na Universidade Estadual do Maranhão, arquitetura. Formei acho que 2 anos depois de ti, não foi? Oi. 2 anos depois de Sávio, e aí a gente já era amigo de infância, né? Isso é um ponto muito importante para uma sociedade, né? Você monta uma empresa, quando você vira sócio de alguém, o respeito dentro da sociedade é um ponto muito complicado de se bater. Então, o respeito já existe desde a amizade que a gente tem de infância. E aí a gente resolveu montar essa sociedade, né? Eu estava me formando, ele já estava formado, já estava trabalhando e aí já iniciando o gancho aí do início da empresa, né? Eu sempre estagiei em obra, tá? Eu tive acho que uma experiência em escritório, e a maioria do tempo foi em obras. Eu entrei no estágio desde o segundo período da UEMA. E quando eu me formei, eu não tive muita noção de escritório, né? E aí a gente resolveu montar a nossa empresa. A gente recebeu uma ajuda de um amigo também que trabalhava na área da construção civil, que ele já tinha um espaço, né? Então a gente entrou na sala junto com ele, dividimos ali a sala, começamos ali a trabalhar. E na época a ideia que a gente tinha era de desenvolver o projeto e executar os projetos da gente, né? E aí foi que a gente resolveu dar esse start. Então, logo que eu terminei a minha faculdade, eu já ingressei aí no mercado de trabalho dentro da Sim, que na época era Sim Arquitetura. A empresa passou por alguns nomes. A gente iniciou com Sim Arquitetura e virou Sim Arquitetura e Construção, porque a gente queria agregar a obra aos projetos. A gente trabalhou sempre com obra, a gente sempre queria voltar o nosso nicho para a obra. E aí a gente teve esse passo de Sim Arquitetura e Construções, e aí depois virou Sim Reformas e Construções, e aí hoje a gente é conhecido no mercado como a Sim Sim, reformas. Reformas. Então foi todo esse processo aí, e para quem está iniciando, que está assistindo aí o podcast da gente, todo início é difícil, isso aí é um fato, né? A gente não veio de um berço empreendedor, né? Meus pais, eles são funcionários públicos, né? Meus irmãos também, então a partir daí tu já vê que é um desafio grande, né? Porque tu tá entrando sem nenhuma preparação de berço. Então com isso a gente acabou quebrando, fechando as portas da empresa algumas vezes, mas a gente não desistiu. A gente fez algumas mentorias, em uma dessas mentorias com o nosso digníssimo Pádua. Ele abriu um pouco mais os olhos da gente, né? Como empreendedor, como empresário. E a gente resolveu abandonar a parte de projetos de arquitetura e focar na parte de obras.
Então, hoje a gente trabalha com a parte da construção civil, tanto do zero quanto a parte de reformas, que é onde a gente é teoricamente mais conhecido, né? Porque a gente notou que no mercado tinha uma carência muito grande da gestão de obra, né? Da época daquela cultura que a pessoa contrata o pedreiro e seja o que Deus quiser. E aí o profissional de arquitetura que desenvolve o projeto de arquitetura, muitas das vezes se frustrava ao ver as alterações de projeto sem ser consultado. Às vezes o pedreiro queria fazer as coisas da cabeça dele, porque achava que aquele era o jeito certo. E no final da obra estava completamente diferente do que era o projeto. Então a gente percebeu essas falhas da construção, que inclusive até hoje a gente martela muito para poder corrigir isso, para eliminar de vez, né? Profissionalizar cada dia mais esses trabalhos, porque a gente entende que toda obra tem um investimento e esse investimento é suado, né, cara? Então a gente insiste nessa profissionalização desse meio da construção civil, do mais básico ao mais complexo. O mais complexo normalmente já é mais correto, né? Porque tem muita exigência, um poder aquisitivo mais alto, então o cara não quer dar um tiro muito errado. Então, a gente tenta trabalhar isso desde as partes mais simples, as reformas mais simples, até as mais complexas, para que tudo seja feito no processo correto e o cliente não saia lesado, né? Ele contrate um profissional de arquitetura para desenvolver seu projeto e conclua também com uma empresa, com uma boa gestão, né? Tu sabes muito bem como é que é isso, trabalha com isso também. Sim. Então é importantíssimo ter uma pessoa que conhece a obra, né? Todos os detalhes de uma obra, para que esse produto final seja concluído aí com sucesso. Muito bom, interessante, né? Essas observações, né? E muitas vezes as pessoas pegam o projeto de arquitetura e soltam na mão, né, dos profissionais que vão fazer, que é o que eu chamo de operacional, e não coloca na mão de uma gestão para saber se aquela obra está sendo feita de acordo com o projeto, se estão usando os materiais de forma correta, se estão seguindo o projeto do arquitetônico, porque aquele projeto foi vendido, foi um sonho que foi vendido. A pessoa viu aquelas imagens lindas, imagem 3D, e quando ela vai receber, ela quer que esteja de acordo com aquela imagem, que foi aquilo que ela comprou. Sim. Ela comprou um projeto, ela pagou pelo projeto, não foi de graça. Então ela quer que a obra fique de acordo com o projeto. Então a questão da gestão, essa observação da gestão foi muito importante, daí que vocês viram isso no mercado, né? E a gente vai agora falar sobre um pouco mais da história de vocês, certo? Vocês falaram um pouquinho e agora a gente já está entrando, na verdade, agora já no tópico principal. A gente fez a introdução agora, né? Conhecendo um pouquinho e tudo. Agora nós vamos entrar já na questão aqui do nosso bate-papo. Eu estava conversando com o Igor, acho que foi ontem. Aí Igor me falou assim: Rony, o roteiro. Eu digo, o roteiro vai ser falar sobre a vida de vocês, né? Só não pode falar o que é proibido para menores. Isso. Mas aí no mais é falar sobre a vida de vocês. Pessoal, tinha uma banda de pagode aí, vocês eram, né? Eu já viajei com eles, a gente já fez trabalho juntos, já fizemos obras juntos, né? Parcerias e tudo. Eu lembro que vocês sempre falam de uma banda de pagode, tinha uma banda de pagode pelo meio. Rapaz, como foi a sociedade? Era pra trazer o tantão, o pandeiro, o negócio. Dava pra gente ter feito uma musiquinha. Dava pra fazer uma palhinha pro pessoal aí que tá em casa. Era a importância do roteiro. O roteiro já vai ter uma observação. Leve seu instrumento. Então, assim, como foi? Aí já tinha essa banda, a sociedade, vocês eram sócios da banda, a banda veio primeiro assim, ou assim Reforma veio primeiro e depois a banda? Como foi essa história aí? Na verdade, a gente já era amigo de infância, então, antes de banda, de empresa, de tudo. E aí na adolescência a gente... acho que Igor começou, toda vez que ele ia lá na rua, ele levava o cavaquinho, levava o banjo e tal, e aí ele começou, e aí a gente foi se empolgando, e um outro amigo nosso, o pai dele, carioca, aí já tinha uns instrumentos, e aí a gente foi lá se interessando e tal. E aí começou a banda mesmo na brincadeira, a gente em Panacoatira, há muito tempo atrás, a gente ia final de semana pra lá e começava a tocar e tal.
Aí a banda foi se tornando um negócio mais sério na época da faculdade. Aí a gente conseguiu alguns contratos, né? Eu vou resumir porque a banda eu acho que tinha mais que 10 anos de banda, né? Cara, acho que foi mais ou menos isso. Eu Então, toquei assim, praticamente 10 anos na noite, né? eu vou 10 tentar anos, né? resumir. Tempo bom. Muita coisa. E, pô, era sensacional, né, cara? Sensacional tocar e você querendo ou não, você leva um pouquinho de alegria para as pessoas, então era bom demais. E aí depois disso, não tinha nada a ver com a empresa, mas querendo ou não, quando você vai saindo da faculdade, você vai mudando as suas responsabilidades, né? No nosso caso, não dava para viver de música. Então a gente tinha que seguir um outro caminho. E aí foi quando eu saí, eu saí da faculdade antes de Igor, né? Mais ou menos uma diferença de uns 2 anos. E eu trabalhava na época num órgão público. Passei 2 anos e meio lá. Quando eu saí do órgão foi coincidindo mais ou menos quando o Igor estava já formando e saindo da faculdade. E aí a gente continuava com a banda ainda. A gente Ainda tinha banda nesse ainda tempo. E a banda tinha um nome que tinha a ver com arquitetura, não era o nome da banda aí? O nome da banda era Formato A5, né? Então a gente pegou lá, eram 5 pessoas, a gente pegou lá o formato papel, A4, A3, A2, A1, A0, e a gente São fez os formatos lá formato das A5, pranchas de Formato das arquitetura e pranchas tudo. de arquitetura, exatamente. Ficou legal, bem sugestivo o nome. E na época eram quatro Estudante estudantes de arquitetura e tinha um que era de odontologia. Que foi obrigado a aceitar o nome, né? Não tinha o que fazer. Aí eu pensei que tu ia dizer que ele foi obrigado a mudar de curso. Não tinha que fazer. Isso aí ele não largar quis. Ele o aceitou o dono nome pra da fazer banda. arquitetura. Ele teve que aceitar o nome, ele era minoria, né? Então, teve que aceitar o nome, não teve jeito. E aí foi onde a nossa história dentro das Sim Reformas começou, né? Eu saindo do emprego que eu tinha e Igor saindo da faculdade. Na época, Igor até já falou aí, a gente não era... Não pode falar nomes nem marcas aqui, né? Porque eles não estão patrocinando a gente, né? Então, assim, a gente não é filho de grandes empresários do ramo alimentício, né? Então a gente tinha que fazer tinha que trilhar um caminho do zero. A gente é filho de servidor público, de pessoas que atuavam sempre com segurança no mercado. A gente sabe que a gente não tem segurança no mercado pelo fato de ser empresário. Né? Você cria segurança ao longo do tempo, estabilidade e tal, né? Confiança das pessoas. Então, pra gente, eu acho que o mais difícil, né, foi essa parte de estabilidade. Criar um nome forte, né, no mercado. Estabilidade, confiança, né? As pessoas já virem até você porque já ouviu falar bem, né? Porque no começo tu sabe, tu tá atrás de todo mundo ali. E aí, tudo bem? Bora fazer? Como é que tá? Não, eu faço aqui, faço um precinho melhor pra ti, porque, né? A gente tá ali, como diz o ditado, matando cachorro a grito. E aí demora um pouquinho pra você ter esse tipo de estabilidade que hoje, graças a Deus, a gente já tem, que é um nome conhecido, as pessoas já procuram a gente. Então, eu acho que esse processo foi o mais doloroso e é um processo que provavelmente todo mundo tem que passar, né? Na realidade é um processo que te cria casca, né? Ele vai te gerando casca. E é importantíssimo as pessoas passarem por isso e principalmente não se deixar abater. Né? Porque as pessoas costumam normalmente enfraquecer. Parece que o espírito baixa, né? Depois que encontra a primeira pedra no caminho, o primeiro obstáculo. Mas até hoje a gente encontra muito obstáculo, né? Que a gente fica naquela, mas aí a gente dá uma respirada, senta, bota a cabeça no lugar, traça um novo planejamento, traça novas metas e segue adiante. Se toda vez que a gente tivesse uma dificuldade muito grande na empresa, a gente ganhasse uma medalha de ouro olímpica, a gente hoje seria tricampeão mundial. Tem um detalhe importante que é legal a gente falar, que quando a gente não tem esse nível de preparação para essas atividades, né, empreendedoras, a gente acaba imaginando onde está o erro e tentando consertar o que a gente imaginou. Por exemplo, quando a gente fechou as portas pela primeira vez,
o nosso ponto era muito bem localizado, era na frente da avenida. E aí, consequentemente, os custos eram mais altos e tudo mais. E aí a gente quebrou, né? Porque as contas não estavam batendo. E a gente pensou, pô, cara, eu acho que a gente está gastando demais num local que é na frente da avenida, então a pessoa não passa e olha, tô precisando fazer um projeto, vou encostar aqui. Nada a ver, vamos buscar um lugar mais... né, Olha, tem um custo vou mais fazer um benefício. banheiro. Tá aí. Não O acontece isso. cara né? tá passando de carro aqui. Olha, Olha. menino, deixa eu encostar aqui, tô precisando mesmo ajeitar, né? Deixa eu fazer uma as coisas casa não nova. funcionam assim, né? Não tem jeito. Então a gente pensava que o problema era esse. É o sistema de escritório, não é uma loja de venda. Por exemplo, eu tô aqui na loja, eu tenho uma loja de venda de celular, tem que estar na avenida. O pessoal passa, eu vou comprar o celular, tá na avenida e tal. É questão de venda, né? Lá e vocês, a venda é de projeto. Eu já vi vários escritórios aqui de arquitetos renomados que não é na avenida, que até no dia que eu fui lá na reunião, tava com dificuldade para achar numa ruazinha que entrava aqui, outra ali, não sabia se a rua ia, se voltava, meio escondido, mas arquitetos com nomes, né, de renome até nacional, sim. né? Já percebi isso. Então- A gente não. O nosso ramo, e quando eu falo nosso também, o teu é o mesmo, né? Ele não é de compulsividade. A pessoa não está em casa e de repente, eu vou fazer uma reforma, vou fazer minha casa nova. Não. Isso parte de um planejamento, de um sonho, né? De muito esforço, de uma preparação financeira que a pessoa vai fazendo ao longo do tempo para executar. Então, assim, não é. E não é recorrente. A pessoa não faz isso todo mês, né? Então, assim, é diferente de você vender produto. Uma pizzaria. De repente, hoje, tu chega em casa assim, vou comer uma pizza, liga, pede a pizza, tá resolvido. No nosso caso, é totalmente diferente. A gente trabalha com uma necessidade muito específica. Então, o fato da gente estar, nesse primeiro exemplo que o Igor está dando, na avenida, naquele momento, não fazia diferença nenhuma pra gente. Nenhuma. Acredito que hoje também não deve fazer diferença pra gente isso aí. Entendeu? Sim, mas o X da questão não tá aí. Tá? E aí a gente imaginou que, pô, vamos sair da avenida, porque a avenida tá muito cara, as pessoas não passam na avenida e olham a gente, eu vou encostar aqui. Não funciona dessa forma, vamos para um lugar mais compacto, mais barato, a gente montar nossa estrutura de escritório, continuar a nossa demanda. E aí a gente na época buscou, acho que lá no prédio do conselho, lá no São Francisco, surgiu uma sala, a gente, pô, é agora, irmão. Vamos pro prédio do conselho, vamos estar ali, perto e tal. Lá no prédio do Cal. Lá no O prédio do antigo Cal. prédio do Cal, ali no São Francisco. Lá no prédio do Cal. No São Francisco, sim. Isso. Ele era do lado ali depois ele Ali mudou por trás pro do outro... Bom Preço. Ali Mas por ele trás do mudou Bom Preço. É bem pertinho, próximo. bem pertinho. Bem Sim. pertinho, isso, exatamente. E aí a gente foi pra lá e montamos a sala e tal, paraná, pô, agora vai, é isso, tal, não sei o quê. Porrada de novo. Deu Que certo. foi a segunda. Que foi a nosso segunda segundo lapada. título mundial. Nosso segundo título mundial, exatamente. Bicampeão. Bicampeão da falência Fechou, múltipla dos homens. fechou 2 vezes. Fechou as portas pela segunda vez. Hoje conta sorrindo, mas na época não Na deve ter sido época, fácil, sabe, né? sabe, chegou pra mim, Céu, meu amigo, é o seguinte, estou fazendo as malas e estou indo me embora do Brasil. Aqui eu não fico mais. Vou para as Américas. Aí eu falei, Estados Unidos. Rapaz, não, peraí, cara. Rapaz, e agora? Na época eu era bem magrinho, eu ia trabalhar lá de dançarino exótico. Hoje não dá mais, né? Obviamente. Hoje tu não tem outra opção. Hoje não dá mais. Pô, reformas e pronto. Imaginei a cena agora, ele vestido com roupinha de dançarina, com a roupinha colada, tipo- cortando aqui. O Magic Mike. Seria mais ou menos isso aí. E aí, fechamos as portas de novo. Falei, não, cara, vamos fazer um trabalho de mentoria, vamos buscar uma capacitação, vamos abrir um pouco a cabeça da gente, porque se dá errado, e às vezes tu quer questionar esse erro sem o conhecimento para questionar isso, entendeu? É como tu chegar numa obra, cara, eu vou fazer o contrapiso vai ser assim assado, e chegar uma pessoa de uma outra profissão, de repente um médico, chega pra ti, não, cara, esse contrapiso pode ser feito assim e tal, tem que ser feito, por que não faz assim? Pá, mas qual é o conhecimento que tu tens pra isso, né? Às vezes eu não tenho conhecimento nenhum, mas eu acho que é assim. Não, então, não pode ser em cima do achismo.
Né? Eu falei para ele, cara, a gente está achando muita coisa e tudo que a gente está achando está dando errado. Então, o problema não é... O problema é a gente descobrir o que está acontecendo. Então, vamos buscar uma mentoria para uma pessoa que, de fato, tenha conhecimento de causa para dar essas orientações. Né? Para chegar a pessoa, cara, é assim que tu tem que fazer. Ó, tu tá errando aqui, tu tá errando ali. Eu preciso te conhecer, preciso saber de onde tu veio, como é que tu cresceste, o que que tu estudaste. Como é que, então, dentro da mentoria, em resumo, a pessoa chegou e disse, pai, é o seguinte, cara, vocês viveram dentro de obra. Sabe? O exemplo de Sávio de crescimento acadêmico é o mesmo do meu. Sávio estagiou em construtoras, assim como eu estagiei em construtoras também. Eu passei quase 4 anos numa mesma construtora, trabalhando como estagiário. Então, assim, a gente precisava dessa mentoria, precisava que alguém abrisse os nossos olhos, porque nem a gente conseguia enxergar isso. Né? É como, por exemplo, o que acontece muito hoje na sociedade. As pessoas têm alguns problemas de ansiedade, isso, aquilo, outro, e querem resolver por conta própria. Ah, meu problema de ansiedade é a água, eu preciso beber mais água. Ah, meu problema de ansiedade é o celular, não vou mais usar o celular. Meu problema... E elas querem se automedicar, querem achar as coisas, entendeu? E resolver em cima do achismo. Não é, você precisa buscar um profissional. Você tá com problema de ansiedade? Pô, vamos buscar um psicólogo, vamos fazer uma terapia, fazer isso. Isso vai te ajudar a melhorar a tua qualidade de vida. A Constituição é a mesma coisa. Então eu cheguei, sabe, vamos buscar uma mentoria, vamos fazer isso aqui. Não, vamos fazer mentoria. O cara chegou. Só, vocês precisam esquecer projeto. Vocês passaram a faculdade inteira trabalhando com obra. A gente fazia os trabalhos da faculdade, passava, tirava as notas, nossa experiência mesmo foram as obras. No mercado de trabalho. No mercado de trabalho foi obra. E a gente meio que não, sabe? E só fazer um parênteses. Os nossos projetos, eles eram muito técnicos. Muito técnicos. Tecnicamente, o nosso projeto era muito bom. Ele era muito detalhado, ele tinha todas as informações para quem fosse executar a obra. Entendeu? Então, nossa preocupação desde a época que a gente fazia projeto era o seguinte: a pessoa que vai executar, ela precisa saber o que vai acontecer. Então, o nosso projeto era extremamente técnico, extremamente detalhado. Assim, dava para até o trabalhador informal ali, meia boca, se ele tivesse noção, ele ia executar direitinho. Porque todas as dúvidas estavam bem claras no projeto. Porque a nossa preocupação principal era aquilo ali. Não eram projetos feios, falo esteticamente, né? Mas hoje a gente consegue perceber que não era o nosso veio ali dentro da arquitetura, entendeu? Porque o que a gente vê de projeto hoje, que chega projeto pra gente lá na empresa, que são projetos extremamente lindos, inovadores, materiais que a gente nunca pensaria em utilizar, que chega para ti também. Sim. Né? A gente consegue hoje entender perfeitamente que ali, se a gente continuasse ali, era murro em ponto de faca, entendeu? A gente olha projetos, né, diariamente, vão chegando projetos para a gente fazer os orçamentos, e a gente vê, tem projeto que chega e olha, você sabe, esse projeto aqui, ó, a gente nunca teria condição talvez de fazer. se tivesse continuado nesse ramo de projeto, talvez vocês tivessem até mudado de ramo, talvez não tivesse mais nem trabalhando com arquitetura, né? Que tem muita gente que às vezes muda de ramo. Não que esteja pior ou melhor, mas que muda de ramo, né? A pessoa, eu me formei em arquitetura, eu vou... Né? A lógica vou trabalhar com arquitetura, mas tem gente que às vezes segue num ramo de projeto, talvez se tivesse mudado, inclusive outros amigos de vocês, por ramo de obra, talvez estivesse ainda no ramo, e no caso vocês conseguiram perceber isso antes de repente, talvez desistir da carreira de arquitetura, né? Que é o que vocês, né? Que eu chamo, não estou dizendo que é uma coisa ruim ou boa, né? Mas que vocês passaram 5 anos da vida de vocês estudando para trabalhar com aquilo. Aí eu volto a uma questão lá. De repente, foi perder o tempo ali, 5 anos estudando ou não, mas quem se forma num curso é para trabalhar com aquilo, né? Então, é interessante esse parêntese que vocês citaram agora, que talvez se estivesse trabalhando com um projeto, né? Talvez vocês olhem assim, o tipo de projeto. Eu também me impressiono com o tipo de projeto que chega eu fico com aqueles balanços enormes, capacidade criativa, né? Sim, aquelas coisas assim que a gente sabe, eu digo, rapaz, e com os efeitos, né? Que é colocado, projetos cada vez mais realistas, que eu confundo entre
Eu vi recente agora, né? É um assunto que nós vamos entrar agora. E não sei se vocês ainda querem continuar, deixar alguma deixa, mas já é um assunto que eu vou estar colocando para a gente estar falando sobre os projetos que vocês executaram, sobre as obras que vocês executaram, que vocês enfrentaram os maiores desafios, certo? E também as obras mais marcantes da vida de vocês. Eu quero falar também sobre uma obra recente que vocês entregaram. Vocês podem falar sobre vocês que vão escolher. Eu quero citar uma obra que eu vi agora, que foi de um outro escritório, um escritório de arquitetura. Vou falar o nome aqui, que o nosso programa aqui não é do Serginho, mas ele é livre. Porque eu não tenho patrocinador nesse programa. A Moca Arquitetura, Sim. eu tava olhando no Instagram da Moca Arquitetura, e eu, sinceramente, eu confundi as fotos reais da imagem da fotografia, que também tem a fotografia feita, também vou falar o nome, pela Laura, né? A Laura Fotografias, tirou umas fotos lindas do apartamento que vocês executaram e postou no Instagram. Então postaram o antes e o depois. O antes, né? Aquela parte lá, eu até cheguei aí nesse apartamento. Na época houve uma solicitação para fazer uma avaliação estrutural de alguma coisa lá da laje e tal, porque era o último pavimento e tal, e tudo. E eu cheguei aí nesse apartamento lá e vi ele, o apartamento só, aquela parte, né, que o público acha feio, né? A gente acha bonito às vezes, né? Pra gente é uma tela em branco, né? Isso. Mas pro público ver só aquele cimentão, sem parede, sem nada, aquelas lajes cogumelo, né? Sim. Que o pessoal acha feio, depois que mete a laje, que fica legal. E só aquela alvenaria, aquele cimento, aquelas coisas tudo suja lá. Mostraram esse antes e depois mostraram como ficou. Eu tô olhando a foto como ficou, era a foto real, mas eu achando que era o projeto 3D. Eu fiquei em dúvida, pai, essa foto é real ou é a foto do projeto? Fiquei, então, para ver como que a tecnologia hoje tá de uma forma tão realista que eu confundo, mesmo eu sendo da área, numa imagem de um projeto eu confundo se é a foto real do ambiente já pronto ou quando eu tô olhando desses arquitetos aí famosos e tal, ou se é a foto da imagem do projeto do arquiteto ou se é ela pronta, a obra pronta. Porque chegou num nível de proximidade tão grande, e ainda mais agora com esse negócio de inteligência artificial, essas imagens criadas com inteligência artificial que mistura foto realística com imagem criada. Então, para ver como é que tá, eu voltando a frisar naquele assunto que se vocês continuassem na área de projeto, vocês tinham que estar com os melhores programas e do topo, para estar criando as melhores imagens, porque é isso que vende para o cliente. Eu estava comentando aqui no início, o cliente ele compra essa ideia. Por exemplo, nenhum cliente eu chego para mostrar um projeto estrutural, com ferragem, com não sei o que o cliente olha um monte de baralhado, que ele não entende nada. Que é isso? Ainda tem que pagar isso daí. Vou pagar essa teia de aranha. Essa telha de aranha, o projeto de instalações elétricas, hidráulicas, aquele monte de código de ferragem, de não sei o que, um monte de cálculo lá, ele olha aquilo ali, ele não quer nem pagar. Mas o projeto de arquitetura, quando ele olha, ele paga. A gente estava aqui no segundo podcast que foi gravado com o arquiteto Gustavo. A gente falou aqui de arquitetos, esqueci o nome, esqueci o nome aqui, de arquitetos que vendem projetos de R$1 milhão. Um projeto de uma residência de alto padrão. O projeto, R$1 milhão. Então a gente imagina quanto é que não vai ser essa casa. Então, o ramo de projeto é um ramo grandioso também, né? E vocês estão no ramo de obra. Então, voltando a falar, eu queria frisar, eu achei top aquele apartamento que vocês entregaram agora recente, certo? E as imagens das fotos que eu olhei, incríveis. Quando eu olhei as fotos, eu disse, não, isso aqui pode ser a foto de verdade. Isso daqui é a foto do projeto. Não deve ser a foto real. Mas eu fui ver realmente o apartamento que vocês entregaram ficou de acordo com o projeto. Fiel ao projeto. Interessante aí esse projeto que vocês entregaram. Então eu quero que vocês falem
dos projetos que vocês já executaram, maiores desafios que vocês já enfrentaram e também os mais marcantes, que é um dos assuntos legais que eu tenho aqui, que vai ser os cortes aí dos nossos podcasts aí na internet. Cara, um projeto marcante que eu particularmente gostei muito de fazer, inclusive a gente fez junto, que foi o projeto da Fernanda Aroche, que foi uma casa de condomínio, né, lá no Andorras, né? No Andorra. Ah, sim, muito. Ali foi muito bacana, foi um projeto bem ousado dela, né? Foi desafiador. Desafiador, a fachada era toda da CM, e eram muitos materiais, enfim, era uma ampliação complexa, porque a gente ia ter que tirar uns pilares da sala para deixar a sala bem ampla, né, com aquele vão enorme. E aquela obra, para mim, foi marcante pelos desafios construtivos, né, aliados a um projeto belíssimo, projeto assim, acredito que, pô, de vida longa, muito longa, porque dificilmente aquela arquitetura vai se perder no tempo, vai envelhecer, né, uma arquitetura bem atemporal. Então, assim, essa obra me marcou muito por tudo que aconteceu na obra, pelo desenrolar inteiro da obra, né? Tanto a parte de engenharia que tu desenvolveste, que solucionou bastante coisa, né? As dificuldades da etapa construtiva, a gente entrar com maquinária de trator dentro de um espaço pequeno, né? Sem causar nenhum dano para vizinho e tudo mais. Então, assim, essa obra foi um desafio legal, né? Uma obra que marcou. Foi essa obra da Fernanda Aroche, que foi esse projeto dessa casa. E tem também esse outro projeto que é muito importante. Tu lembra que lá ia ficar o esqueleto, mas só a metade do esqueleto, né? Me lembro. Aquilo ali foi deve ter sido um desafio grande para fazer o projeto ali, um dos né? projetos mais desafiadores e um dos projetos que muita gente chegou a dizer que era impossível, né? Porque a gente na área trabalho nessa área de cálculo estrutural, e eu comentei com alguns amigos meus e que são da minha área, e eles disseram, Rony, é laxo de mão, isso aí não dá. Não tem futuro. Isso aí não tem futuro. E aí eu disse, não, mas eu tava assim, não, mas eu fui lá com vocês, tava vocês dois e a arquiteta a Fernanda Aroche, que também já participou aqui no nosso podcast, né? E a gente ia lá pensando, né, como é que fosse fazer e tal, não sei o que. Eu disse, não, pô, mas isso aqui já tá no projeto da arquiteta. Não, aí tu mete um pilar no meio, aí ela mete faz tipo a decoração, tem umas salas que no meio desce e tem fica a sala de cinema e tal, e desce esses termos já de arquitetura eu não sei tanto assim. Quando desce uma parede no meio de uma sala assim, chama de um nicho, eu não sei o que é. Aí, enfim. Não, tem um nomezinho, eu acabei esquecendo. Né? Mas enfim. Aí fala, não, mas o arquiteto não quer. O cliente quer a sala dele gigante. Igual esses apartamentos aí da Península, tem uns apartamentos da Península, que o apartamento é a sala. É como se fosse, tu entra no apartamento e tu tem aquela visão de amplitude. Tipo assim, a sala é enorme, né? Integração, não tem pilar no meio, não tem nada. O cliente, o que ela vendeu pro cliente foi isso, que talvez, se não fosse ter isso, o cliente não ia ter mais estímulo nenhum em fazer a obra. Não, então eu não quero mais e tal. Então nós fomos pensar porque essa casa ela teria que ficar na mesma altura, na mesma proporção, essa parte que seria ampliada. Sim. Teria que escorar toda essa casa, tirar o peso, descer as telhas. A estrutura era bem fragilizada, lembra? As vigas eram vigas bem pequenas, bem curtinhas, bem ferragem antiga. Bem frágil, bem antiga. Tinha que colocar um pilar bem no meio e conseguimos lá dar um jeito. Isso. Joga o pilar pro outro, traz esse aqui mais para perto daqui. Foi um desafio muito grande ali, foi uma das obras mais desafiantes também que eu peguei o projeto para fazer e também entrei com a execução junto com vocês nessa parte da estrutura. Sim. Foi muito interessante porque a casa toda escorada,
embaixo e em cima, né? Porque tinha o peso de cima e o peso de baixo e tinha que ir quebrando a viga aos poucos para a casa não perder a estabilidade, para ela não soltar. Então a gente ia concretando, ia quebrando as vigas existentes e botando a nova. E no projeto tava tudo lindo, mas na hora que chegou para executar não dava para fazer a forma, porque a outra viga já estava do lado e a gente tinha que ver como é que fazia. E ficou interessante. E tinha pilar para quebrar. E depois eu fui ver que tinha uma parte da casa que era em balanço. E esse balanço da casa, que estava em balanço, o que segurava esse balanço, né, era a viga que passava contínua, que fazia o contrapeso para o balanço não cair. Exatamente. E a gente tinha que quebrar essa viga e o balanço ia segurar e que aí nada, ia cair. Aí a gente teve que subir um pilar, travar esse balanço no pilar e não sei se tu lembra, mas se aumentasse a seção da viga ia perder muito no pé direito. Isso, exatamente, que já era baixo. No dia que a arquiteta chegou lá, que já era baixo. Aí eu imagino, não, um vão que era aqui de 3 metros, uma viga aí de 25, 30 centímetros, dá beleza. Mas quando a gente parte para um vão de 10, 11 metros, a gente não pode trabalhar com uma viga de 30 centímetros, aí todo mundo sabe, né? Porque a gente vai calcular aí 10, 12% do vão. E aí a gente conseguiu, aí a gente meteu ferragem lá, foi com tudo. Eu me lembro que foi barra de 20 milímetros, se eu não me engano. E segurou, graças a Deus deu certo, passou nos cálculos. Aí a gente conseguiu fazer um pouquinho da viga um pouco invertida. E subimos ali o contrapiso. Exatamente. E no final deu certo. Eu tenho até um Reels no meu Instagram que eu fiz, não já dessa viga, porque teve a parte de baixo da casa. Eu fiz um vídeo da parte de cima da casa, que lá deu para a viga ficar mais invertida. Pra gente, o pé direito lá em cima ficou melhor e a viga ficou invertida. Eu fiz um Reels aqui, se eu não me engano, deu 700 e poucas mil visualizações. Só esse Reels que eu fiz. Eu postei viga invertida de 10 metros vão. A galera quer ver, aí botei lá, falei qual era a ferragem que a gente tava usando e tal, nessa obra lá, que foi do condomínio Andorra, aqui em São Luís. E hoje assim, tem muita casa bonita no Andorra lá, mas, modéstia à parte, eu acho que é uma das... Sem sombra de dúvida, uma das 3 casas mais bonitas de lá do condomínio deve ser essa 3, com certeza. Que a gente executou, né? Tá no Instagram de vocês, né? Eu colocaria no top 2. Top 2. O Instagram de vocês, primeira, né? Vocês podem falar o Instagram de vocês aqui, deixar aqui na... Qual o Instagram de vocês pro pessoal que tá em casa já ir acessando? Sim Reformas. @Sim Reformas, tudo junto? Tudo junto, reformas no plural. Sim Reformas, pronto. Aí Fácil demais. eles podem achar lá também a foto dessa residência. Lá tá tem lá. bastante coisa, mas se não tiver, coisa. Depois aqui a gente já alimenta lá pro pessoal recordar. Pra ver como é que essa casa ficou no final. Ficou tem muito vídeos legal. nossos lá mostrando essa parte construtiva da Me casa lembro. também. Assim, Legal. se não me engano, a gente dividiu lá em três vídeos, foram 3 reels falando sobre essa parte. Me lembro, a gente gravou junto lá a gente gravou esses junto vídeos, lá. legal. Tem material dessa casa lá no Instagram. Então, assim, para mim, o desafio dessa obra em si, né, marcou. Porque o resultado final dela valeu muito a pena por todo esse esforço, né? Às vezes tu faz um esforço tremendo numa obra e o resultado não... O resultado, como é que eu te digo? O resultado de estético, né, não te dá esse retorno que essa obra deu. A casa ficou perfeita, muito bonita. Área de lazer, linda, a casa tem sauna, tem piscina, tem um quarto, uma suíte embaixo, tem 1, 2, 3, 4 suítes em cima, sendo que a suíte master tem um closet que é quase um apartamento, tem uma banheira, tem, a casa espetáculo. Fazer um parêntese aí para quem gosta de arquitetura moderna e tal. Pessoal, nessa casa teve 2 tipos de escada. E os 2 tipos de escada foram uma das escadas que são as bambambam aí, que todo mundo tá usando, né? Uma escada plissada, autoportante, certo? E teve também a escada, né, que tem vários nomes aí que a gente fala aí, que é a escada flutuante, né? Que a gente, né, o método construtivo que a gente usou lá foi uma viga muito reforçada e os degraus da escada saindo dessa viga tem que ter um carpinteiro, mas é um carpinteiro. Esse carpinteiro que fez lá na época essa escada, que é o José Wilton, né? Ele tá trabalhando comigo até hoje, eu tenho umas outras obras aí, ele tá comigo, é um carpinteiro indo e voltando.
é um carpinteiro mesmo ali com a mão perfeita, é um desenhista, na verdade. E foi interessante como essa escada ficou. Depois vocês podem estar... Depois que esse vídeo subir no ar aí, que o pessoal começar a acessar o Instagram de vocês, posta uns stories com a foto dessa escada. Vamos postar um vídeo. Antes, uma foto depois, dessa tudo, escada, porque fica legal. essa escada, para quem não conhece esse tipo de escada, na realidade você olha só o degrau da escada. Como se o degrau tivesse flutuante. Então, o primeiro degrau, o segundo, todos eles saem como se estivessem vindo da parede, né? Ele fica soltinho dentro da parede. E para concluir a escada, precisava revestir todo o degrau. Então, tu tem a face superior, a face inferior, as duas laterais e a frente. Né? Sendo que essa frente, tu tem que fazer 45 graus em todas as faces, todos os lados. Pra poder encaixar e não ficar aquele... Exatamente. Aquela parte feia, né? Que mostra a argamassa. O pedreiro lá, ele né? tem que ser quase um alfaiate. Pra fazer aquilo. É um trabalho. É uma escada que, pô, cara... E assim, graças a Deus, né? A gente tem uma equipe de colaboradores aí que é muito boa, muito qualificada, e a gente conseguiu revestir essa escada, se não me engano, foram em 15 dias. 15 dias, menos de 15 dias. Mais ou menos 15 dias. Foram praticamente 2 semanas. Uma semana inteira foi só para cortar peça. Eita. Uma semana inteira foi só para cortar peça. Cortar, gabaritar, marcado, já cortava, gabaritar. E tinha um pessoal fazendo meio esquadria, o polimento, né? Pra poder agilizar. E mesmo assim foram quase 15 dias. Né? 45 graus não é fácil não. Tem que cortar certinho. E tem que fazer o acabamento nos cantos, né? Porque a peça é o seguinte... Senão os cantos, depois que você coloca, ele vai quebrando todinho. Quando você tem uma peça aqui, você tem que fazer o 45 na peça em todos os lados. Só não em um, que é o que fica na parede. Mas em todos os lados, aqui, ó, todos os lados aqui, você tem que fazer o 45 na peça. Então a peça fica muito frágil. O único lado que não tem 45 é um que encosta na parede. Aqui. O resto todos precisam de 45, porque encaixa essa peça de cima, encaixa a peça lateral. E a peça lateral, de cima é a pior, que tem que ter em todos... na verdade a de cima, para todas as peças. A da frente, né? A da frente é a pior. A da frente é a pior, porque nos quatro. A da frente é a pior porque tem nos 4. E é a peça menor. É a peça menor. Que dá mais trabalho ainda, né? Isso. Então tu tem que cortar, polir, a peça tem que estar bem rígida ali, ela não pode trepidar. Mas a casa ficou e aí depois linda, armazena. né? Valeu a pena. Valeu a pena. Né? Todo o trabalho. Os clientes muito satisfeitos, felizes. Excelente. Não, muito interessante. Tem alguns outros laudos de estrutura que eu já fiz para vocês. Tem um também que eu não sei se vocês vão comentar sobre ele. Eu fiz na época um laudo para vocês num apartamento no Barra Mar, que a gente foi lá. E é um apartamento muito antigo, de, sei lá, não tinha 30, 40 anos, né? E eu me lembro. Mais, né? E eu me lembro que eu entrei em contato, a cliente entrava em contato comigo e eu fazendo o laudo, eu até cheguei a soltar para a cliente: por que tu não vende esse apartamento e compra um apartamento mais novo lá na Península, no Renascença, ali pro lado da Ponta do Farol, não sei o que e tal. Tu vai, esse apartamento aí, tu vai... Na verdade, esse apartamento é uma paixão, né? É uma paixão. Aí depois ela veio me explicar que era uma paixão. E ela veio me contar toda a história, tinha um valor sentimental. Então aí eu disse, não, porque eu tava vendo, meu Deus, aí vai ser a reforma. Aí quando eu cheguei lá para fazer o laudo, eu olhei os pilares lá embaixo, estavam meio trincado. Lá, os pilares do apartamento lá embaixo, tem que fazer reforço estrutural. No pilotis. Eu fiz o laudo para ela, depois eu fiz do apartamento. Sim. Depois eu fiz dos pilares lá embaixo, ela me tinha a escada, ela já me contratou diretamente. Rony, eu tô pensando lá embaixo e tal. Aí tinha a escada, ela pediu para me fazer o laudo da escada, que o pessoal tava dizendo que é por causa dela que da a obra, escada do tava... peso e tal, E não tinha nada a ver, já tava com as ferragens da escada expostas e toda estourada, não colocaram o cobrimento correto, que foi a verdade, tanto dos pilares quanto da escada não tinham o cobrimento correto, o cobrimento mínimo para a região, que é uma região de salitre. E nesse caso, na praia, nesse caso tem o fator tempo também, né? O fator tempo também, né? Já tá ali
40 anos já. 40 anos. A estrutura de concreto foi feita para durar 50 anos, né? Pois que é o que a norma pede. Ela já está ali e no ali limite, ela já está né? no limite, já é uma estrutura antiga. A gente chama de uma estrutura velha. E aí, mas o apartamento dentro tinha o projeto, tinha tudo, tinha um sonho. Eu olhei, né, e disse, por que tu não compra? Para que eu fui falar isso? A cliente, né? Eu creio que ela não gostou muito, mas depois a gente fez uma amizade, ficamos amigos. E aí eu vim entender o que era. E foi uma hora muito desafiadora, porque o vizinho de baixo começou a implicar, o pessoal começou a implicar, denunciaram no CREA, denunciaram não sei aonde. A obra parou, foi embargada. Obra parou, foi embargado na vida, prefeitura e tudo. Mas a gente fez o laudo na época, aprovou, fiz a RT aprovando e tal, tudinho. Tem como fazer, né? Na verdade, o peso que estava ali da parede não ia ser uma coisa extrapolante, já estava dentro. Quando a gente faz um cálculo estrutural, a gente faz um coeficiente de majoração, que é justamente para aguentar um peso a mais. A gente usa 1,4, né? Que é 40% e tal. E foi considerado lá. Lógico que o prédio era antigo, tem que fazer um reforço estrutural, né? Na verdade, não é nem um reforço, é uma recuperação lá, o caso lá é de recuperação, não é de reforço. Que tinha que ser feito ela fazendo aquilo no apartamento dela ou não. Foi isso que eu tive que provar por A mais B, que o apartamento dela não ia influenciar em nada. E foi isso que aconteceu. E vocês estão, acho que ainda estão lá nesse apartamento, né? Na reforma. A história dessa cliente é muito legal, porque o que aconteceu? Ela seguia a gente no Instagram há muito tempo já. Ela não mora aqui no Brasil, ela mora em Dubai. Então ela seguia a gente no Instagram há muito tempo. Gostava muito da empresa, só pelo Instagram. E aí tava eu e Igor num belo dia almoçando na Sal e Brasa. Sal e Brasa. Ela me contou essa história. E aí ela abordou a gente na mesa e tal, e, pô, desculpa, vocês são das reformas e tal, a gente tá, aí ela veio contar toda a história, que ela seguia a gente, que ela tinha esse apartamento, e que era o sonho dela fazer o apartamento, que ela tinha que fazer com a gente, porque ela também ela tem uma fé muito forte, né? Então, para ela, tudo tá relacionado com a fé dela, os sinais de Deus e tal. Então, ela sempre falou isso pra gente, que eram vários sinais e que Deus tinha tocado o coração dela, que era a gente que tinha que fazer e tal. E foi uma história muito bacana. O apartamento tá acabando, né? Mesmo depois de todos essas paralisações e tal, esses percalços. E eu te garanto que eu acho que é material de revista ali. Quando a gente mostrar o eu olhei as fotos dessa projeto dessa obra, porque assim, tá lindo. É um projeto diferente, entendeu? Diferente de tudo que tem ali. A arquiteta, inclusive, que fez foi o podcast passado, antes desse. A arquiteta que fez o projeto, que é a Jéssica, que eu achei lindo o apartamento, né? Cara, o projeto, tá um e espetáculo. trouxe ela aqui para ela falar exclusivamente desse estilo provençal. Sim. Eu acho que aqui em São Luís não tem nenhum apartamento naquele estilo assim, tão fiel. E tão rico em detalhes. Então esse apartamento, sem dúvida nenhuma, vai sair nas revistas. Foi um processo construtivo também muito difícil, por conta do nível de detalhamento. Né? Por se tratar de uma arquitetura clássica provençal, né? Era muito detalhe. Então, o banheiro, tu tem meio revestimento, tu tem um rodameio, tu tem um outro revestimento. Então, muitos detalhes. O forro é muito rico de detalhe. A fachada dela, que foi refeita, em cima tem modelo de porta provençal, os detalhes. Tem os arcos, que remete também já da parte colonial daqui de São Luís. Então, cara, é muito detalhe. É muito detalhe para um condomínio, para um prédio que não te oferece muitas facilidades. Você me entende? Então, por exemplo, para fazer a fachada, uma fachada que você gasta aí, sei lá, 15 dias para fazer, é 1 mês e meio. Tudo lá é mais demorado, porque a logística é muito ruim do prédio. Lá é só escada, o andar é o último. Você vai trabalhar na fachada, você tem que montar o andame da fachada. Aí depois você tem que desmontar o andame para poder guardar, não pode ficar do lado de fora, porque o condomínio é aberto. Aquela escada hoje não passa na norma. É. Aquela escada que existe lá hoje, né? Não, com certeza.
Ela não passa na norma hoje. Entregaram na Você época, não consegue né? virar ali, nada maior que 2 metros, não consegue Por um virar. lado, eu acho ela melhor do que a do Caracol, a escala. não, É, com mas certeza. ali com é certeza. helicoidal, né, que É chama? helicoidal, é. Ali seria Não, o com caos. certeza. né? Aí seria o caos total. Mas assim, por exemplo, muitos materiais a gente teve que subir pelo andaime, pela rodana. Pisando. Então, às vezes, tu perde 2, 3 dias subindo material. Tá entendendo? Enquanto você pode estar produzindo uma logística melhor, lá a logística complica bastante, né? Mas assim, são situações que a empresa tem que se desenrolar para resolver, né? Porque são situações difíceis, né? Que a gente que está dentro entende perfeitamente. Muitas das vezes o cliente não entende, mas o entorno não oferece um suporte para você trabalhar. Então, é um desafio grande, né? Foi um desafio grande. O pessoal já está entrando lá com móveis e tudo mais, a gente acompanhando aí os bastidores dessa obra para poder dar os retoques finais e aí a gente começar a mostrar para todo mundo, né, a riqueza de detalhes que tem esse apartamento lá, que, pô, cara, lindo demais. Lindo demais. Mesmo. Lindo. Eu olhei os lindo. projetos lá e Pô, olhei as lindo. fotos, tá ficando bem fiel a obra ao projeto. Sim, Coisa sim. mais linda lá, aquele E é estilo uma de beleza parede muito lá. diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Porque às vezes tu posta, por exemplo, um quarto, tu vê um quarto, depois tu posta outro quarto, tu pensa que é um quarto que é da mesma casa, mas não é, é um outro cliente, é um outro projeto, é outro arquiteto, né? Mas tem traços ali, né, bem parecidos. Dela Hoje não, tem dela é as, bem as única. tendências, né? São as tendências, no Hoje a caso, né? tendência na iluminação é aquele perfil, né? Então Sim. tu vê ele presente na maioria dos projetos. Então acaba Parece um Ctrl-C, Ctrl-V. E lá não, lá é então diferente. Lá foi feito Tem mesmo. algumas similaridades, né? Tu olha os projetos de arquitetos diferentes, mas tem algumas similaridades porque a tendência A pede. tendência é a Eles vão para tendência, as né? feiras internacionais, E- nacionais, É, que e- tem uma tendência, né? Isso, exatamente. E os próprios clientes pedem, né? É. Pedem, pô, isso aqui por que que eu não posso ter? Pô, e é lindo também, né, E é cara? bonito. Sim. É lindo né? também. Então, assim, tem que, inevitavelmente, segue alguns padrões. Mas esse apartamento que a gente está conversando, que foi batizado de AP Provençal, AP Provençal. Pela Jéssica Boeres, né? exatamente. Uma ótima arquiteta. Ele é um apartamento totalmente fora da curva, com certeza. E vai estar no nosso case aí de mídia social também, Sim, com certeza. esse aí tem que estar aqui. Tem que estar. É diferenciado ele. Falar bem em case diferenciado. de mídia social, voltando ainda àquela situação de alguns desafios, falando sobre a obra que tu iniciaste aí comentando, que é a obra da Moca, né? Que foi o projeto da Tainara G, né? Isso. Que a gente entregou agora no começo do ano, o apartamento. Lá, quando tu foste fazer a visita para dar esse suporte pra gente, foi porque as paredes Ela comprou o apartamento no osso, né? Então o apartamento não tinha nada. Era laje baixo, laje em cima e as entregas, né? Entrega hidráulica, entrega elétrica, tudo na porta de entrada ali Aí tem o vídeo aí dela, né, mostrando o apartamento no osso, né? E aí depois como ficou. Então o que acontece? Esse apartamento... Ah, tá aqui na postagem aqui, né? Tainara G. Isso, e Sim Reformas aí, já tá no exatamente, Instagram dela. Pra quem não sabe, pessoal, foi a Sim Reformas que fez a obra. A Moca Arquitetura fez o projeto, né, exatamente, de e a gente arquitetura. desenvolveu a obra. E a Sim Reforma é uma parceria. Tem a empresa de projeto, a Moca. E a empresa que executou o projeto, fielmente ao projeto, que eu até confundi foto do projeto com foto realística, foi a Sim Reformas que fez. Tá aqui Exatamente, legal deixar esse vídeo rodando, porque projeto dá para ver como foi, né, que ela recebeu, né, tá completamente no osso, somente alvenaria de vedação, né? Lembro dessa Não tem época nada aí, interno, ó, quando eu fui isso. lá. Aí quando tu foste lá, foi justamente pra gente fazer a avaliação de carga para ver se iria suportar o peso das alvenarias e tal, do que o projeto estava pedindo. E aí a gente deu sequência, deu tudo certo, né? Mas foi um projeto muito bacana. Mais uma cliente que não poderia estar aqui, né, full time para acompanhar. Ela passa a maioria do tempo dela viajando, a maioria do tempo Confiou fora. a vocês a obra. Porque Então não a gente tinha- teve que criar, né, um laço ali de comunicação muito forte. Então a gente acabou dando suporte, ela vivia falando pra gente que a gente ia ser os olhos dela, né, porque ela não poderia estar aqui acompanhando de perto. E foi muito gostoso fazer essa obra. O projeto da Moca, todos os projetos são projetos belíssimos, né? Extremamente detalhados. Extremamente detalhados, são muito bem feitos, né? Nível Os projetos, de nível de informação altíssimo. é altíssimo. E assim, eles são bem solícitos, né?
para as intercorrências de obra, que a gente sabe que obra e projeto são coisas assim que às vezes parece que não está 100% encaixado, né? Tem sempre uma pontinha que está fora do Moca eixo, é né? da Catarina Leva. Da Catarina e do Marcos. E Marcos. Catarina e Marcos, Isso. exatamente. Isso mesmo. Isso, eu sigo eles no Instagram também, né? Moca Arquitetura Verde. Excelente também o trabalho deles. O trabalho né? deles é muito bom o trabalho deles. E aí o projeto, essa obra teve algumas intercorrências também, ela teve algumas paralisações, porque por ser cobertura, a laje começou a apresentar vários problemas de infiltração, né? E aí a gente subiu na laje para olhar, na laje ainda tinha dejetos de entulho, a manta era uma manta, o contrapiso estava rachado, tinha aqueles ganchos de balancinho que estava oxidado, então tinha vários pontos de infiltração. Morre num ponto que eu falei, até numa entrevista que eu dei na Mirante, sobre aqui se faz a manutenção corretiva e não a manutenção preventiva. E a manutenção preventiva ela tem que ser feita a todo tempo. Então, não, porque apareceu uma infiltração, é porque tem gente que quer condenar o prédio. É porque o prédio não presta? Não, não é isso. O prédio é bom, foi entregue ali pela construtora e os moradores, os condôminos, né, inclusive tem uma lei que o síndico tem que fazer a manutenção preventiva. É igual um carro. Então não vai pegar uma casa, quem mora numa casa, eu moro numa casa, tem que subir lá, ver se o telhado tá não sei o que, fazer a manutenção. A manta não é eterna. Muita gente acha, eu vou botar uma manta aqui e é eterna aqui, a impermeabilização. Não, no manual tem lá a garantia que eles dão e o tempo estimado de duração. Tá lá, às vezes 5 anos. Com 5 anos você tem que refazer, tem que fazer a reposição dela, ou então fazer alguns ajustes, né? Manutenção preventiva é importantíssimo. Inclusive, a gente teve caso de obra que, depois da obra entregue, 2 anos já de entregue, o cliente ligou para dizer que quando chovia, voltava água para dentro de casa e tal. A gente foi lá olhar e a calha dele, uma calha de concreto, tinha mais ou menos uns 40 ou 50 centímetros de altura, ela tava com folha até em cima, irmão. Até em cima, folha de folha. Folha de árvore. Folha de árvore. Né? Então, assim, não tinha como a água... Nunca passaram nenhuma vassoura lá, entendeu? Porque tem que subir, a calha ficava conjugada com a parede do vizinho e tal, ele teria que, para acessar, teria que ir ou por trás da casa dele, ou então pelo vizinho, acho que por conta disso ele não atentou a essa manutenção para o construtor, para a construtora, olha, tua casa não presta, tá com infiltração. Aí o construtor manda, vou mandar um engenheiro meu aí fazer um laudo. Não, o que é? Não, é a folha que vocês não tiram, isso aqui é com vocês, a manutenção é de vocês. Uma das coisas que a gente pede para todos os nossos clientes, graças a Deus a gente tem contato com eles, sempre após as obras, né? É que qualquer coisa que aconteça, eles liguem pra gente. Que mesmo que não seja garantia nossa ou alguma situação de ter que voltar para resolver um problema, é mais fácil a gente que fez a intervenção lá dizer como pode ser resolvido. Ou identificar o problema sem ter que estar abrindo parede, né? Tu sabe. Sim. Queimou uma fita de LED. Se tu chamar um eletricista que não fez a obra, por exemplo, ele vai dizer que o problema é lá no quadro de luz, para ele poder vir trocando umas coisas. Aí troca disjuntor. Sair rasgando o apartamento todinho. Parede. Aí já chama um amigo dele, pintor, para pintar. Exato. Aí a gente fez a obra, chega lá e diz assim, não, só trocar a fonte aqui, abre. A fonte tá bem aqui, ó, abre, troca a fonte. Não precisa quebrar nada. Exatamente. Interessante. A gente vai entrar agora, tá chegando já ao fim do nosso podcast, a gente vai entrar num tema agora. Ele é rápido, simples. Vou começar com o Sávio. Sávio, a gente sempre fala aqui sobre quem é o Sávio fora do ambiente de obra, do ambiente de escritório, de ali tá no dia a dia com o cliente, e quem é o Igor. Vou começar pelo Sávio. Eu tenho família, eu creio em Deus, eu não creio em Deus, eu sou ateu, eu sou não sei o quê. Quem é você aí, a pessoa, pessoalmente falando? Eu pensei que o Rony ia fazer que nem a Marília Gabriela, um sonho. Meta de vida. Ia ficar legal isso aí, cara. É uma meta de podcast essa. Um dia eu chego nesse nível. Amor. Ainda mais se tu fizesse como o pessoal do Pânico, que aquele cara colocava 10 óculos né, aqui pra dizer que era Marília Gabriela. Hoje eu estou aqui para entrevistar o Rony. Rony, amor,
Um sonho. Icônicas, viu? Aquilo era muito bom, cara. Muito Era bom. legal, cara. Mas vamos lá, Sávio. Sávio dentro da empresa. E fora. Eu procuro ser o cara mais correto possível, né? Honestidade, ela vem de berço, então meu pai me passou isso e eu passo isso para os meus filhos. Eu tenho 2 filhas, uma filha de 15 anos, Maria Luísa, um beijo para você, meu amor. E uma de 2 anos, Aninha, um beijo para você também, papai. Minha esposa, Marina, que vocês conhecem, um beijo. Hoje, eu sou um cara muito reservado, então praticamente é trabalho, casa. Quando eu saio é mais com minha família. Dificilmente tu vai me ver em festa, né? Show, assim, é muito difícil. A gente não vai mesmo. Fé, eu tenho demais, é o que move, né? Que move a nossa família, move a nossa vida. Se você, na minha opinião, claro, se você não tiver um guia, que no nosso caso é Deus, né? Você vai seguir ali provavelmente por caminhos tortuosos. E aí no meu caso, eu procuro sempre me guiar por ele e pedir que ele me guie pelos melhores caminhos. Então hoje, basicamente, cara, se tu quiser me encontrar é na empresa ou nas obras. Dentro das obras, eu tenho a fama de ser zangado, né? Então, assim, faz parte. Fora das obras, todo mundo diz que eu sou um cara tranquilo, alegre, brinco com todo mundo e tal. Com as pessoas que eu conheço. As pessoas que eu não conheço também, eu sou um cara extremamente sério e assim, mais por respeito, né? Pra tentar não invadir também a privacidade da pessoa e tal. Mas dentro das obras é diferente. Dentro das obras eu sou um cara mais turrão, mais... A gente que convive com obra não é fácil, né? Ainda Cabeça mais, ferve. ainda mais quando você tenta... que a nossa missão, acredito, é puxar a responsabilidade e as dores de cabeça que toda obra tem pra gente, para que ela não chegue no cliente. Então, inevitavelmente, isso aí mexe um pouquinho ali com o teu emocional e quando eu tô nas obras, eu sou um cara mais sério do que eu sou, por exemplo, aqui com vocês ou com minha família, com meus amigos. Então, basicamente é isso. O sábio é isso aí. Beleza. Tem um sábio dentro da empresa e outro fora. São 2. São 2. Igor, você? Cara, eu sou... Isso aí é difícil falar de mim, eu não tenho muito costume de falar de mim, mas eu sou um cara que sou extremamente religioso, tá? Eu ando aqui com Deus Nossa Senhora aqui no meu pescoço sempre comigo. Sou um cara muito família, né? Tenho um sonho de ser pai, amo meus pais, amo meus irmãos, amo minha mulher. Inclusive, ela anda comigo aqui direto aqui no bolso. Ó, vou mostrar pra vocês aqui. Estamos nós 2 aqui. Sou flamenguista, apaixonado. Né? Tô sempre ali acompanhando o meu Mengão. Gosto muito de esporte. Né? Pratico futebol, gosto de praia. Então, o que acontece? No meu trabalho, eu sou muito focado, tá? Naquilo que eu julgo ser o certo. Tá? A empresa, tanto eu quanto o Sávio, somos pessoas muito justas. Tá? Tanto com os clientes como com os colaboradores. Com todo mundo que está ali próximo da gente, né? Então a gente leva muito a sério o trabalho, é muito focado nessa parte da empresa. Então, querendo ou não tem jeito, é difícil você ser a mesma pessoa dentro do ambiente de trabalho e fora, né? Eu tento ser, dentro do ambiente de trabalho, uma pessoa mais descontraída como eu sou, na realidade, né? Então, a minha vida fora do trabalho eu tento levar sempre com leveza, com alegria. Eu tô sempre brincando, tô sempre com um cavaquinho debaixo do braço. Vou pro samba, faço um sambinha com os amigos, né? Vou pro meu futebol todo sábado, né? Então, a minha vida fora do trabalho, eu tento trazer realmente o máximo de lazer possível para o meu psicológico, né? Para não ficar pensando em trabalho, porque trabalho também é demais, se o cara ficar só 24 horas de trabalho, o cara não consegue ter saúde, né? Então acaba respondendo, o corpo responde, né? Teve uma época que o trabalho estava me consumindo tanto que eu respirava trabalho o dia inteiro e eu estava já começando a sentir umas dormências nas pernas, né? Começando a sentir uma fraqueza, já acordava cansado.
Então aí eu fui fazer terapia, voltei para as minhas atividades físicas. Nossa, Dá pra ver. Estresse, cara. Então, assim, eu fora do trabalho, eu tento levar a vida leve, né? Brinco, me divirto, vou praticar meu esporte, faço meu programa com a mulher. Então, eu tento levar uma vida um pouco diferente do trabalho, mais leve, né? Para poder voltar renovado na segunda-feira e Começar tocar o de barco. novo. Então, acho que eu sou esse cara aí. Sou um cara extrovertido, brincalhão, flamenguista. Deixa eu te contar um bastidor aqui só pra gente finalizar. Vamos. Pra te ver como a vida ela tem mudança de chave, né? Quando a gente fazia projeto, eu e Igor, a gente brigava direto. Brigava direto. Porque assim, o projeto ele tem que ter a característica de quem tá projetando. Então era tipo assim, sabe, aqui se ficar reto é melhor. Não, pô. Vamos fazer curvo. Então, assim, era uma guerra. Sério. Até que chegou o ponto que a gente chegou assim: rapaz, tu faz esse projeto aqui, eu faço esse. Entendeu? E depois a gente vai só corrigir. Só que assim, o nosso escritório, para projeto, não tinha muita identidade visual, inclusive dos projetos, porque ele fazia um, eu fazia outro. Quando a gente Não tinha deu uma linha assim, padrão. não tinha um padrão. A tipologia, né? Tem alguns escritórios, por exemplo, Larissa Catossi, ela tem algumas características dos projetos dela que segue uma linha. Tu vai ver ali, sutilmente, mas tu vai ver em praticamente todos os projetos dela. Da Larissa. Entendeu? Tem muito projeto que pode mandar sem legenda que a gente acerta de quem é. Os projetos que chegam na empresa, a gente olha assim, e aí, Já de na quem? experiência. De quem é? É fulano. É isso mesmo. Porque tem características que são comuns em praticamente todos os projetos. Então, nessa época, a gente brigava demais, né? E aí, quando a gente virou a chave para fazer só obra, que a gente não quis mais fazer projeto, a gente bateu na tecla que a gente não iria mais fazer projeto em hipótese alguma. A gente nunca mais brigou. Por quê? Porque hoje o objetivo é um só. Seguir o projeto Seguir do o projeto tal. de outra pessoa e o resultado tem que ser só um. Não tem dois resultados. Então, a empresa hoje reina em paz entre eu e ele, né? Quando a gente briga, mas é sempre... Não é briga, Pra é melhorar, uma né? discussão, mas Profissional. sempre para chegar num objetivo comum, entendeu? São duas pessoas, são dois pensamentos diferentes. Mas não tem mais briga como a gente brigava com o projeto. Pela reta e pela curva. Entendeu? Pela Fica... reta e pela curva. Ei, Igor, pelo amor de Deus, tu não vai apresentar isso aqui pro cliente, cara. O cara termina o projeto aqui, o cara... Terminei, dá uma olhada aí. Só que ele que terminou tá Aí o pensando cara assim, chega pô, aqui, o cara vai olha elogiar. Caralho, não gostei não. Aí o cara tá aqui felizão, tem ponta, mas o cara não gostou por quê, irmão? Cara, eu tô achando que tu confinaste demais o corredor dos quartos. O cara bate... Beleza, senta lá. Volta lá pro teu lugar. Isso não ia dar certo. Cara, isso era uma guerra, não ia dar certo nunca. Então, hoje, graças a Deus, com obra é um objetivo só, é entregar a melhor Vai obra andando possível. tudo certinho, né? Beleza. Nós vamos agora entrar nas considerações finais, que é onde vocês vão repetir aí o Instagram de vocês, as redes sociais, os canais. Eu falo Instagram porque hoje o pessoal, né, liga muito o Instagram, a rede social eu creio que no Brasil é uma das redes sociais mais usadas. Não sei se vocês têm TikTok, tem alguns arquitetos que têm, outros não, alguns profissionais, né? Então tem Facebook, tem canal no YouTube, tem outras redes sociais, né? Tem o X, né? Que agora é o antigo... Twitter, né? Isso. Mas as redes sociais geralmente são o mesmo nome. Se o pessoal quiser achar vocês, é Sim Reformas, não é isso? Isso. A gente na época criou o Twitter, né? Mas a rede social, se você não tiver um gerenciamento profissional, fica muito difícil você conseguir alimentar tudo, né? E ainda conseguir manter uma linha de trabalho, né? Então, você tem muitas redes sociais, só se a gente tiver de fato um gestor específico para isso, porque é difícil você gerir com qualidade várias redes sociais, por exemplo, né? Ou você tem uma equipe de marketing muito boa ali, te assessorando, monitorando, fazendo as coisas acontecer, ou então você acaba se embananando um pouco. Na época a gente criou o Twitter, né? Mas o Twitter acho que tem nenhuma postagem lá, tá inativo. E hoje a nossa maior meio de comunicação é o Instagram,
né? Que é o Instagram da @simreformas. A gente tem um site, mas ele vai passar agora por um processo de atualização. O site ele está um pouco defasado com as imagens de obras, mas tem obras bonitas lá também no site. Mas são obras muito antigas, né? Acho que são obras de 2013, por aí, 2014. Tem um tempinho já. Tem um tempinho já que esse site não é atualizado, que é o www.simreformas.com.br. Olha aí. Posso deixar meu Mirk? Pode. Meu Orkut. A gente é da época do Orkut. Eu posso deixar meu Orkut? A gente é da época do Orkut. Eu sou da época do Orkut, né, cara? Porra. Era Saviola, o Orkut. Saviola.sambista. Na época do Mickey era Saviola Sedutor. Eu não lembro disso, não. Isso é invenção. Pois é isso, pessoal. Eu quero agradecer vocês mais uma vez. Pô, já por foi rápido, né, estarmos participando. A gente está finalizando esse podcast de hoje, certo? Com certeza teremos outras oportunidades e vamos estar aí linkados na rede social, tudo, né? A gente tem amizade, tem a parceria e tudo. E quero falar para você, público que está em casa, né, que continue aí acompanhando o nosso podcast, construindo, certo? Nós temos aí também as nossas postagens no Instagram, o engenheiro.rony Bastos. A gente sempre está falando quem vão ser os próximos convidados. É muito interessante esse podcast, principalmente para quem está começando, para quem está na área e está com dificuldade, e para a galera que está em casa, que às vezes nem é da área e quer saber mais sobre, às vezes está querendo contratar uma empresa, se identifica com a Simreforma, não, vou contratar, eu quero eles fazendo a minha obra e tudo, né? Então é isso, pessoal, estamos aí, quero agradecer vocês mais uma vez. Obrigado. Certo? Sávio, A Igor. gente que agradece pela oportunidade. A gente espera aí que tenha um repeteco, né? Vamos ter. Todo ano a gente vai ter assunto novo para falar, né? Então, Com certeza, vai ter novas vamos obras, puxando, novas obras, né? novos assuntos, tecnologia. A gente estava batendo um papo de tecnologia aqui antes do podcast Inteligência começar. artificial. E eu acho que mais na frente a gente vai poder falar disso aí com um pouquinho mais de propriedade e de repente levar pra galera um assunto legal pra abordar, né? Então, assim, a gente agradece demais a oportunidade. Sigam a gente lá no Instagram, @simreformas. Sigam o Rony, quem não tá seguindo ainda. E tem muito conteúdo legal no Instagram do Rony. Eu mesmo sigo, mando mensagem no privado. Sou amigo pessoal dessa celebridade, mas sempre tratando de assunto sério também, né? Então toda vez que ele posta um negócio legal, a gente vai lá, comenta. Rony, como é que faz isso? Dúvida, tiro com o Rony. É um cara também muito solícito e queria agradecer pelo convite. E espero ser convidado mais vezes aqui. Não, com certeza. Pelo menos uma vez por mês. Aí só vai dar vocês. E Rony, eu também queria te agradecer, tá? Agradecer bastante aí, principalmente a parceria que a gente tem, né? O suporte que tu sempre tá dando pra gente. Eu acho que é humano, né? É um atendimento humano. E é importantíssimo a gente falar, porque não existe ninguém soberano, principalmente no ramo da construção civil. A gente sempre está precisando de uma ajuda, a gente está sempre precisando de um conselho, a gente sempre está precisando de um norte, né, em vários aspectos, né, dentro de uma obra. Então a gente agradece pelo apoio, pela parceria, né, pelos projetos que a gente tem juntos e também por esse convite. O próximo convite, prometido aí para vocês que estão assistindo, vou trazer o cavaquinho. Sabe, vai trazer um ganzá, porque o pandeiro faz muito barulho, né? Vai ter um tantanzinho, um ganzazinho, a gente vai fazer um chucalinho. um chucarinho. Aí a gente vai Não fazer tomei nesse copo aqui, um paleteiro, tem um paleteiro. pequeno? Um paleteiro, aí pronto. Aí dá legal. Pronto, aí a gente vai fazer um samba aqui pra vocês. Pode até ser construção de... um sambia, construção no ritmo do samba lá de Chico Deixa eu ver Buarque. se faz pelo menos como é que o pessoal chama, que é aquela musiquinha de entrada dos programas. Tem um nomezinho. O nosso amigo ali pode... A música de entrada do programa. Jingle, né? Não, jingle é quando tu faz uma paródia. A Vinheta. vinheta, olha A aí. gente vai fazer a vinheta construída com o Rony Tá aí, Bastos. pronto. Fechou. Tá prometido, eu quero. Combinado. Vamos criar a vinheta aí, vamos criar a vinheta. Toca a vinheta, velho. Valeu, gente. Obrigado. Pois é isso, pessoal. Valeu. Estamos aí. Até o nosso próximo podcast. Um abraço. Fiquem com Deus.